sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmont e tenho aqui comigo o Gabriel Costa. Oi, Mineiro. Oi, Thay. Oi, pessoal. Hoje a gente vai receber aqui o Bruno Coutinho, nosso amigo de longa data já, founder e CMO da PM3. Bruno, seja bem-vindo. Muito prazer, muito obrigado por ter me convidado. Nada. Cara, antes da gente começar, vamos fazer o nosso Jabazex aqui. Manda ver. Bom, a gente tem quatro grandes agradecimentos, na verdade, né? O primeiro é o que está com a gente desde a primeira temporada, o Super Coffee, que mantém a gente aí ligado dias de semana e finais de semana também. É isso aí. O segundo é Evino, que ajuda a gente a dormir nos dias de semana e final de semana também. A Evino, que é o e-commerce que mais enche taças aí no Brasil. Não sei se você sabia disso, Bruno, desse número. Eles realmente são os maiores. E a gente tem também o Startup SC, né? O programa lá de Santa Catarina, lá do Sebrae, que começa como um programa de fomento empreendedorismo local e passa hoje, na verdade, a ter um impacto bem maior, na verdade. Então, aqui no link da descrição, né? Na descrição a gente vai colocar um link que tem link de meetups que eles vão fazer, do Startup SC Summit que eles vão fazer também. E também do nosso display aqui, ó, da Fala Criativa, que apoia a gente. Nosso banner rotativo, nosso estático. o banner estático aqui, que apoia a gente. A Fala, que é uma agência de PR, é a agência de PR da Singu e de várias outras startups super legais. Beleza? Vamos lá. Ô Bruno, antes de tudo, dá um pouco aí do seu histórico, porque parece que tem 70 anos já de tanta coisa que você fez. Quando eu cheguei no digital era tudo mato. Tudo mato, exato. Bem, a minha carreira começou muito com marketing de performance, isso lá atrás, em 2009. Então, tenho trabalhado no mercado de tecnologia desde então. Começou muito com performance, SEO, depois evoluiu mais para negócio, eu tive uma agência de marketing digital. E aí, essencialmente, quando você traz tráfego, só trazer tráfego não é sustentável, né? Você tem que cuidar desse tráfego. Então, comecei a cada vez mais descobrindo o mundo de produto e entendendo toda a jornada do usuário, de A a Z. E é engraçado que a gente pensa, performance é uma parte do processo de marketing, retenção é uma parte do processo, ativação, retenção, uma parte do processo de marketing. Mas, acima disso tudo, há uma camada em que todo profissional de marketing, seja ele que venha de qualquer origem, deveria entender, como posicionamento de marca, branding, como contar uma história consistente da jornada desse usuário. Então, eu fiz já um pouquinho de tudo e hoje eu estou como CMO e fundador da PM3, que é uma escola que tem cursos sobre gestão de produto, Product Management. Mas você passou pela Cato, você passou pela OLX lá em Portugal, você teve a sua startup, não era uma startup, era startup, é de concurso? Ou era uma empresa mais tradicional, mas inicial também, né? É uma empresa do Grupo Nova, se chamava Nova Concursos, o e-commerce. Na verdade, já existia a empresa, era uma empresa de médio porte, que produzia apostilas para concurso público. E os canais de venda dessa empresa eram as bancas de jornais e outras pequenas lojas, né? E o que eles precisavam era de alguém responsável pelos canais digitais. E aí, seja e-commerce proprietário ou marketplaces. Então, eu acabei me juntando ao grupo e era responsável direto por esses canais digitais, são todos os canais digitais. Boa. E aí foi legal porque deu para experimentar muita coisa. É muito bom você ter o background de marketing e ter passado aí por esses mundos e chegar em produto, porque, e falando também de growth, né? Porque eu vou te fazer a pergunta que eu não aguento mais responder e eu quero ouvir outra pessoa respondendo essa pergunta, que é, uma vez que você tem, acho que uma bagagem bem grande, o que você entende que é a diferença entre marketing e growth? Nossa, geralmente sou eu que estou respondendo, tão bom fazer essa pergunta. Marketing growth, vamos lá. Se a gente pensa a mentalidade de growth, a gente volta ali para aquele papo de growth hacking, que é experimentação, testes, errar rápido, documentar os testes que você faz, experimentar diversas alternativas para ver se você consegue evoluir em algum resultado específico. Então, marketing growth gira muito em torno de tudo que é experimentação na esfera de marketing, se a gente pensa assim, né? E aí as pessoas confundem às vezes com product growth. E aí product growth, ele pode ser
tudo que envolve qualquer fase do produto, seja aquisição, ativação, retenção, monetização do usuário, em que você consiga gerar escalabilidade em qualquer dessas etapas da jornada, digamos assim. Ficou claro? É mais ou menos como você responde ou não? É parecido, na verdade, pra mim, e aí, esse que é a graça do negócio, né? Porque é uma conversa, então a gente pode discordar, não tem problema. É menos discordar, é mais disso. A disciplina de growth, na verdade, ela defende a busca pela maior alavanca de crescimento através de análise e teste. Se está em aquisição, se está em produto, é outro problema. E eu acho que é por isso que os nossos mundos, eles acabam se juntando tanto, porque a essência é sobre isso, né? Então, inclusive, a gente tem um curso lá na PM3, que eu e a Thay, a gente gravou, de Product Growth. Maravilhoso. Que a essência é um pouco essa, né? Do tipo, olha, deixa eu te apresentar aqui todo o impacto em que produto pode ter ao longo dessa jornada do meu usuário. E a aquisição está no meio disso também. Então, por isso que a gente entende que é um negócio mais amplo, tem essas disciplinas ali que funcionam muito bem separado, mas é sobre mentalidade mesmo, do experimento, teste, buscando uma alavanca de crescimento. Por isso eu comecei com a questão da mentalidade, porque se a gente isola marketing de produto, a gente não tem a escalabilidade que a gente gostaria. Essa Perfeito. é a grande verdade. Então, por isso que eu tentei separar mais ou menos dessa forma. E lá no OLX, vamos falar aqui da última experiência, né? Quanto tempo você mudou para? Você voltou pro Brasil, tem o quê? 6 meses? Eu voltei pro Brasil em setembro. Meu último dia na OLX foi início de agosto, que até fazer toda a mudança, então demorou muito então tem um pouco mais que isso, né? Como que isso funcionava lá? Seja de estrutura, de cultura? Massa. Eu era uma peça dentro do OLX Group. Então pensa o grupo OLX e não apenas a empresa OLX. Sim. Lisboa, onde eu estava instalado, é um tech hub europeu, um dos tech hubs europeus do OLX Group. E servia não apenas 3 empresas em Portugal, como também Romênia e Polônia. Então pensa assim, você tem uma horizontal, que é o OLX, e você tem 2 de verticais, uma de imóveis e outra de carros, que é autos. E a gente servia mais outros 6 sites. Então era Portugal, Romênia e Polônia, 333, 9 sites que o time de produto e engenharia servia. Então era a mesma plataforma, então você conseguia rolloutar Para todos ao mesmo tempo. O que você mudava ali era uma parte no CSS, porque cada marca de seu próprio país tem o seu próprio key visual, o seu próprio branding e etc. Eu era head de marketing da vertical de carros e responsável também pela horizontal pela vertical de carros dentro do OLX Portugal. E meu trabalho era contar uma história consistente de uma marca, né, no mercado e criar uma boa relação, principalmente com os nossos maiores clientes, que são os profissionais, os donos de concessionárias, as grandes marcas autos do país, e criar relação com eles para que eles trouxessem os carros para a plataforma e a gente conseguisse servir o mercado. Então, minhas interações com os times de produto eram um stakeholder de diversos times, e os times, pensam só, na minha época eram, 13 squads diferentes, que cuidavam de partes diferentes dentro desse produto. Então, tinha um squad de growth, que estava olhando muito a aquisição, então era responsável por SEO, facelifts nas páginas, etc. Você tinha um squad de monetização, que estava olhando muito como melhor precificar, quais eram as alavancas para você fazer com que os clientes gastassem mais destaques e a gente conseguisse monetizar mais em cima disso. Então, eu interagia com diversas dessas squads. Então, dependendo do desafio, eu interagia com elas. Legal, então acho que bate bem com essa filosofia, né? Dependendo, tinha um squad que estava com um desafio maior ali na aquisição, enquanto o outro estava em alguns aspectos do pricing, por exemplo, alguma ajuste. Definitivamente. Imagina assim, se o squad de monetização vai ter que fazer uma mudança de preço. Era a minha equipe, eu tinha uma pessoa olhando Product Marketing, que ia fazer o go-to-market disso. Como é que eu vou contar essa história para os meus clientes? Quais eram os canais? Qual era o tom de voz? Quais era a forma que eu me certificava de que todo mundo sabia? Criar documentos de objeções para o time de atendimento, porque o cliente vai ligar e falar, mudou o preço, mas eu tenho todas as objeções comparando com o concorrente para dizer o porquê, enfim. Então. Legal.
Eu tenho outra curiosidade aí, Thay. Vai me interrompe aí, minha filha, que se depender eu vou ficar perguntando até amanhã. Fica à vontade. Cara, uma das coisas que eu fiquei mais curioso é em relação à cultura de trabalho lá. Ok. Tanto, vamos botar assim, geral, quanto a maturidade para essa disciplina de growth em Portugal também. Vamos lá, são duas coisas. Cultura em que sentido? Cultura de experimentação, de growth em si, ou cultura organizacional? As duas coisas, na verdade, que eu fiquei curioso. Legal. A cultura organizacional do Grupo LX, ela é muito parecida com a aqui do Brasil. Então, os valores, eles são muito parecidos porque eles fazem parte do mesmo fundo de investimento, que é Naspers. Então, a OLX, ela partilha muito a questão do não peça permissão, é melhor você pedir desculpas do que permissão. Então, tinha um que era we build on each other, então a gente sempre troca muito, então se ajuda. Então, a cultura era muito igual. E ela acabou tomando conta das culturas das empresas que foram compradas nesse processo. Das locais. Das locais, exatamente. Então, como a gente era uma marca global ali, estendendo uma parte da Europa, essa cultura ela tinha que ser unificada. No que tange produto, os times de produto, eu sentia que existia essa camada de cultura corporativa, mas você entende que os times de engenharia, eles tinham uma cultura até muito progressista no que tange desenvolvimento de produtos, tentando aplicar as melhores práticas da melhor forma, vendo alguns frameworks que funcionam ou não, para tentar contar um storytelling consistente. Então, engraçado, eu converso com muitas pessoas que estão entrando agora no mercado de tecnologia ou trabalhar em empresas um pouco mais tradicionais. Então, eu sempre trabalhei com tecnologia, então assim, eu nem sei o que é... O outro lado eu não sei, eu não sei o que é trabalhar numa empresa em que, sei lá, o top-down impera, sabe? Em que a pessoa mais bem paga da sala tem a opinião final de alguma coisa. Então, que bom, né? O que bom, não. Sim, com certeza. Às vezes não, porque você valorizaria mais o mercado que você está inserido. Verdade. Então, foi muito, sei lá, sortudo, digamos assim, ou bem afortunado pelo fato de trabalhar em empresas que a cultura era bem mais colaborativa, em que as pessoas tinham vozes, né? Os times tinham vozes. E diferença cultural dos dois países tem, assim, Brasil e Portugal, das pessoas, ou é bem próximo também? Eu acho, sim, diferenças. Eu acredito que os portugueses são os nossos irmãos mais velhos. Eu acho que os brasileiros são rebeldes, sabe? Eu acho que o português é mais contido, é mais extremamente mais formal do que a gente, na maneira que se comunica com a próxima pessoa, com o outro. Por exemplo, se eu acabei de te conhecer, Gabriel, eu te chamo só de Gabriel, o senhor Gabriel, o senhor Costa. Eu nunca ia te chamar de... E aí, Gabi, tudo bom? Ou Thay, né? Então, a gente, digamos... É uma diferença até muito próxima com americanos e ingleses, tá? Nesse sentido, então, são mais formais, mas são humanos, são afetuosos. E são acolhedores. Mas se você olha, é engraçado você perguntar isso, porque no OLX Group, a gente tinha lá, eu não vou saber o número exato, mas com certeza mais de 20 nacionalidades a gente tinha ali em 400 e poucas pessoas trabalhando. E aí você tinha polonês. Você só já traz um mix cultural gigantesco, né? E a pessoa que sai da Polônia ou da Alemanha que vai morar em Portugal, assim, um mínimo de cabeça um pouco mais aberta, de querer experimentar outras culturas. Ela já tem, né? Mas uma coisa que assim era clara pra mim eram os brasileiros com quem eu tive a oportunidade de trabalhar lá, na minha época tinha cerca de 30, maravilhosos, assim, eu sinto que nós brasileiros temos uma luz muito própria, assim, de querer fazer acontecer, de querer resolver as coisas de uma maneira harmoniosa, mas também a gente tem o nosso jeito de tentar evitar um pouco de conflitos, né? Isso vai um pouco da característica de cada um, mas comparado com holandeses e alemães, nós somos muito mais cuidadosos, com certeza, como dizer as coisas. Ou enrolados também, né? Porque quando uma das coisas que quando eu morei na Alemanha, no início era incômodo e depois eu achei libertador, assim, que era assim, pô, Bruno, vamos tomar uma cerveja hoje? Não quero. E tá ok. Isso, porque eu não tô te agredindo, eu só, cara, eu não quero. E é muito melhor do que, eu acho que é muito melhor do que, não, beleza, vamos marcar, e enrola e não marca, sabe? Então, com o tempo, eu acho que esse pragmatismo aí foi
no fim eu achei interessante, mas realmente eu acho que assusta um pouco as pessoas no início. Cara, vocês já leram o livro, aquele A Regra Não Ter Regras? No Rules, né? Isso. Você Não viu li, só sei o nome. Bicho, o último Eu capítulo... comprei, mas eu não li. O último capítulo é incrível porque eles fazem um teste de... tipo um termômetro cultural de cada país, né? Quando a empresa vai global, e aí começa a entender o que cada funcionário de cada país valoriza. Então, tinha uns casos que eu acho, não sei se eram americanos que vinham aqui pro Brasil, aí um brasileiro falava assim, vamos lá almoçar comigo, vamos almoçar. E aí a pessoa fala, não, tô tranquilo, vou almoçar aqui, o americano. E aí as pessoas achavam isso extremamente rude, porque a gente tem tirar uma hora pro almoço e socializar. Isso é uma parte da nossa cultura, do que a gente valoriza ir ao trabalho. Confraternizar e tudo mais. Americanos não, americanos comem na mesa, comem andando, então eles estão pensando em outras coisas. Então, é legal porque mostra e isso. Isso, né? E Só ok. que é de cada um. Sim, então, essa parte cultural... Eu perguntei mais porque uma coisa... Eu não vivi isso lá na RD, mas quando a gente expandiu, né, começou a expansão internacional, tinha naturalmente uma diferença cultural de país e tal, mas especialmente Latam tinha uma diferença de maturidade do mercado mesmo, assim, sobre marketing digital. Era 5 anos para trás. E isso fazia com que as pessoas que fossem para lá, por exemplo, da RD, elas tinham desafios diferentes daqui. Era o desafio que a RD tinha quando nasceu, quando começou. Então era um pouco nesse sentido que, claro, tem a ver com a empresa que você tá, que naturalmente era uma empresa que atraía gente, vou botar assim, pra frente de tech e tal, mas a minha dúvida era mais em cima desse ponto. Com certeza a OLX era uma das empresas mais pra frentex do Isso, mercado português. Fato. Sem dúvida. Minha esposa que trabalhou numa empresa um pouco mais tradicional, ela sofreu um pouco mais. Mas isso que você falou é fato. Mas também, Portugal tá mais atrás da gente em termos de marketing digital, da forma como a gente faz publicidade das coisas, porque é um país pequenino, são 10 milhões, quase 11 milhões de pessoas. Então, um país menor, você tem menos competitividade. Menos competitividade, você tem menos avanço. Menos velocidade da coisa. Então, mercado realmente... interno menor. Exatamente. Tudo diferente, né? E Bruno, acho que assim, agora que você está com a PM3 já tem um tempo, né? Antes trabalhando em outros lugares, agora full. Eu imagino que você veja muita coisa interessante sobre várias empresas, né? Assim como eu e o Gabi a gente vê na mentoria, na comunidade, vocês ali têm acesso a uma pancada de empresa que vem comprar os cursos, vem treinar a equipe e ao mesmo tempo vocês por tabela aprendem com todos os professores que passam pelos cursos e tal, que são excelentes. Então eu queria trazer para você alguns temas assim que são muito discutidos e que eu vejo que cada vez mais geram dúvida, para você tentar explicar e colocar num parâmetro pra gente. Então, vou igualar aqui umas coisas. Por exemplo, Product Growth e Product Marketing. O que é cada um? E vai, Product Management. Vamos colocar só mais um aqui, terceiro, para complicar, né? O que é cada um, de fato? O que difere cada uma dessas... Eu vou falar assim, das atribuições do que é esperado, né? Do outcome que é esperado de cada um. Então, assim, Product Growth, Product Marketing, Product Management. Tá bom. Vamos começar com Product Marketing primeiro. Product Marketing é uma disciplina do marketing, tradicionalmente do marketing. As pessoas acham que Product Marketing é apenas lançar produtos, fazer go-to-market. Não, isso é apenas a ponta do iceberg. O que você tem mais para baixo? Você tem pricing, você tem naming, você tem posicionamento de marca, branding. Há uma infinidade de... de Sales Enablement também, Sales Enablement, né? O Product Marketing é aquela fusão que você vai esbarrar com produto, com marketing, com vendas, né? Você vai abraçar todo mundo e você vai colocar todos na mesma página, ok? Então, para começar, eu vejo Product Marketing assim, um agregador e que vai unir todas essas áreas e também criar alguns guarda-reios. Por exemplo, o tom de voz da empresa é esse. Sales não pode comunicar de uma maneira Y. Não, a gente tem que comunicar de uma maneira... esquizofrênico, né? Cada um falando um jeito, prometendo uma coisa, né? Definitivamente. Até mesmo... E aí vamos falar, lançar um produto? Sim, acho que uma das funções do profissional, do time de Product Marketing é a gente vai lançar uma nova funcionalidade, ou um novo produto, ou mudar um preço, ou
mudar o naming de alguma coisa, eu preciso comunicar a todas as pessoas da maneira Garantir que isso esteja alinhado, que os pontos de contato estejam alinhados. Certeza. E tanto o mercado quanto os clientes, né? Definitivamente. E público interno, muitas vezes, também. Com acaba certeza. ficando de fora. Os seus principais stakeholders, né, que dependem daquele negócio, que estão ali paralelamente àquilo. Então, sim. Então, acho que Product Marketing é isso. Tentar organizar tudo isso que rola, né? Product Management está responsável pela visão do produto. E aí vamos lá, a gente também tem que falar disso. Tem empresas, tem marcas que elas são um produto. Né? Você vê empresas como iFood. iFood é um produto, a marca é iFood. Né? Mas a Ambev é uma marca muito maior. Abaixo da Ambev tem diversos produtos. E tem diversas empresas de tecnologia debaixo da Ambev, lá dentro do braço da Zetec, por exemplo. Né? Então, Product Management é o que vai garantir que a visão do produto, né? A visão também, às vezes, da empresa... Que a empresa até chegue e via os produtos. Né? Chegue e via os produtos, perfeito. Tá. E vai acompanhar a evolução, não apenas do produto em si, mas também do mercado. Né? Ver o que está acontecendo no mercado, quais são os principais concorrentes que estão surgindo, que fatores externos estão se desenvolvendo em que eu consigo me apropriar disso para poder melhorar, impulsionar o meu produto. Então, Product Management está nessa esfera. Aí agora o próximo... Product Growth. Product Growth. Tá? Product Growth é uma parte do processo de produto. Então, Product Growth ele pode estar em qualquer uma dessas etapas da jornada do usuário. Então, a gente pensa, qual é uma squad de Growth? Eu vou ser um Growth Product Manager. Você, essencialmente, vai cuidar de uma squad que é relacionada a uma dessas etapas da jornada. Então, aquisição, retenção, ativação de usuários, enfim, monetização. E vai tentar criar mecanismos que torne o crescimento da empresa como um todo, mas dessa etapa que você está cuidando, mais escalável possível, né? E você consiga usar o produto a seu favor. Então, deixa eu te fazer uma provocação. Estou aqui na minha empresa imaginária e eu acho que o produto tem uma persona aqui que não tinha sido identificada e que eu identifiquei. Eu sou marketing, eu sou produto ou eu sou growth? Na verdade, então vou te fazer várias perguntas para te responder isso. Essa empresa já existe há muito tempo? Ela é uma startup? Ela já existe, mas eu identifiquei aqui uma oportunidade nova de uma persona que não estava sendo atendida. Tá bom. Como você descobriu isso? Como é que você fez esse discovery? Você descobriu como? Através de comportamento dos usuários dentro do produto, de navegação, eu vi que estava diferente, fui entrevistar para entender um pouco mais o que era isso, o que era essa demanda e descobri ali que tem um nicho que faz muito sentido. Legal. Geralmente, quando a gente vê um comportamento um pouco diferente do que o normal que a gente tem dentro de um produto, e usando as ferramentas de Analytics, é bom a gente tentar ver a origem desse tráfego, né? Porque, às vezes, uma campanha foi ativada, algum canal foi ativado, inesperado, que gerou aquele tráfego bem diferente do que a gente estava acostumado e que resultou nessa... Com pessoas com essas características, com esse conjunto de uso de features. E aí eu tô te perguntando, aconteceu isso? Então, no fim das contas, pode ser qualquer um. Com certeza. Se tem um dono, então, quem que define a persona do produto? É o cara de produto que tá lá descendo a visão? É o cara de marketing que fala assim, não, mas o nosso público-alvo é esse aqui? Ou é o cara de growth que viu num teste que tem, mas tem cheiro de coisa boa aqui? Sim, pode ser qualquer um desses profissionais. A questão é que personas é apenas uma forma de você definir, né? E tem gente que odeia persona. Né? Então, você tem ICP, tem outras formas de você também definir quem é o seu cliente real ali, né? Então, sim, isso pode pode ser responsabilidade de qualquer um desses, mas alguém vai ter que abraçar para ir a fundo e fazer a pesquisa mais profunda. Levantar a bola, qualquer um pode. Agora, isso fica muito mais na alçada de Product Marketing, definir essas personas, e junto com o time de UX e fazer as entrevistas. Então, a magia de trabalhar com tecnologia é essa, porque tudo é muito colaborativo. Existem alguns donos. Eu sei que existem alguns donos. Não, mas o que eu queria chegar, na verdade, era mais nessa discussão, assim, para o pessoal entender que as coisas não são sempre escritas na pedra. E o que funciona na minha empresa não necessariamente é o que vai funcionar na Eu não sei até agora se é uma empresa verdadeira ou se ela até inventou essa história. Eu inventei essa história. Tá bom. Só que ele falou com toda segurança, mano. Aí eu tenho uma outra história que aconteceu lá no LX, por exemplo. O time de produto vamos lá, então assim, o que o time de produto pensa sobre vou contar um caso, que o time de produto queria lançar uma feature nova e queria que o lançamento dessa feature fosse o mais escalável possível para 9 produtos diferentes, tá?
E aí eles falam assim, ó, o nome dessa feature aqui vai ser isso. Porque eles acham. Não teve nenhuma pesquisa até então, digamos, tá? Só que esse nome, ele não quer dizer nada pro meu público ali no final. Pra pessoa do interior do meu país, aquele nome é um nome difícil. Né? Então, de quem é a responsabilidade de definição de naming de uma feature? Product Marketing. Definitivamente, porque você vai fazer a pesquisa, você está mais próximo do cliente, você vai rodar e fazer alguns testes em cima disso. Depois você lança essa feature para um bucket separado para saber se aquilo tem tração e gera objeções. A feature em específico é o call tracking. O que é o quê? Quando você sobe um carro na plataforma e tem um telefone lá, quando toca na concessionária diz, essa ligação veio e a pessoa sabe, pô, tá trazendo do LX, tá trazendo resultado. O time de produto queria call tracking, porque se você mete isso no CSS para todos os países, ok. Porque na Romênia é romeno, em Portugal é português, enfim, né? E aí a gente foi descobrir que contabilizador de chamadas era o melhor name, porque isso que as pessoas querem, contabilizar a chamada. Então, isso fica muito mais claro e traduz muito mais o que é do que... Aí você vê, isso vem de produto, mas quem teve que... O final foi marketing. Né? Pô, já foi suficiente a provocação. Eu acho que tem vários pontos aí, eu até anotei aqui pra não esquecer, porque... Então vamos lá, vamos começar de trás pra frente. Nessa história, o que eu acho que é importante as pessoas entenderem, e quando eu falo disso, muitas vezes quando eu pergunto de time e tudo mais, da empresa, eu tento abstrair e falar assim, olha, alguns papéis precisam ser feitos. Podem ser pela mesma pessoa, inclusive, no início. Porque talvez no início o PM é o cara que também vai desenhar o go-to-market lá. Definitivamente. Então, o que eu acho que é importante aí as pessoas terem em mente, quem está nessa bagunça, que é esse negócio aí, é entender sobre os papéis. A gente precisa de um papel da gestão do time, da conversa com o usuário, papapá. A gente também precisa de um papel que conecta todas as áreas. Porque não adianta nada lançar um produto que venda não sabe vender, que não tem aquisição. Enfim, né? E por aí vai. Então, se as pessoas entenderem que existem esses papéis e que talvez no início uma pessoa faça todos os papéis e depois pode ter mais de uma pessoa fazendo o mesmo papel, pronto, eu acho que já facilita a vida delas. Porque o nome é só uma abstração para organizar a casa. Com certeza. Acho que é por aí, né? Segunda coisa, a gente falou de Sales Enablement com muita naturalidade. E aí vou explicar, assim, para quem não... Cara, eu tenho uma filosofia de tentar simplificar ao máximo as coisas. E Sales Enablement nada mais é do que você dar armas pro time de vendas. Né? Então, você vai lançar um produto novo, você tem que ter uma página, uma landing page legal explicando, precisa às vezes ter um videozinho de demonstração, precisa ter um comparativo, o contorno, a objeção. Com outros concorrentes. Com os concorrentes. Então, quando a gente fala assim, o papel do Product Marketing é fazer essa ideia de Sales Enablement, é dar armas pro time de vendas poder vender o negócio. E aí tem tudo isso. Às vezes vai ser comparação de concorrente, às vezes vai ser vídeo, tanto faz, né? Exato. Mas só para eu me redimir aqui de eu ter usado um termo em inglês complicado. E a última coisa, que eu acho que a gente falou pouco, mas é muito importante, que é em relação a Product Marketing também, que é a comunicação interna, né? As pessoas da empresa saberem o que está acontecendo. E isso é muito complicado. Quando você tem um escritório só pequenininho, show de bola. No caso, você devia ser um caos e eu fui uma vez lá na Zendesk, lá em São Francisco, conversei com a menina de Product Marketing lá. E ela falou assim, olha, para educar os nossos funcionários, a gente já tentou todas as coisas. Primeiro, a gente já tentou todas as coisas, a gente faz todas as coisas, mas a coisa que mais funciona é espalhar cartaz na porra da empresa inteira. E aí ela falou assim, ó, aqui... Super digital, né? Ela falou assim, ó, não adianta, tem que botar no elevador, no banheiro, não sei o quê. A gente tampava a empresa. Tem um software que dá pra você forçar pra mudar o fundo de tela do computador das pessoas. Vai ser tipo isso. Mas eu achei interessante porque é isso, a gente... Não adianta você falar assim, não, então meu papel é esse, eu vou mandar um e-mail notificando todo mundo. 10% vai ler e vai... 10% vai ler e 5% vai entender, né? E metade vai entender. Então, esse é um caso que eu achei interessante também. E aí ela ainda fala assim, olha, depois que a gente faz o AUE todo lá do lançamento, aí ela me levou numa área lá, que é um paredão assim, e lá tem uma timeline da empresa com todos os cartazes. Legal. Não, é do caralho. Pensa ela, tipo, um cartaz de filme.
né? Que você Não, vende sim. o filme. É lindo e é cada um temático, diferente, com uma identidade própria. Mas por quê? Se não fizer isso, não chama a atenção das pessoas. Aí as pessoas não sabem vender direito, não sabem atender direito, não sabem. Enfim. Entretenimento é algo que todo mundo gosta, então você puxou por Exato. alguma coisa que, ou pelo menos a grande maioria ali, deveria gostar. Boa. Deixa eu voltar A gente começou a falar da PM3, eu tenho uma pergunta que é um passo antes. E essa pergunta é muito importante, tá? Por quê? Porque o Bruno fez o que a gente quer fazer com o GLA. O que o Bruno fez foi, ele começou a PM3 em paralelo e acabou de vender para a Lura, né? Essas estúdios fazem... A gente não vendeu, eles compraram uma parte relevante do negócio. Tá bom, beleza. Vocês venderam parte, então, do negócio, beleza. Mas como que, na verdade, nasceu o negócio? Como que nasceu a PM3? E como que vocês cresceram esse business que começa, vamos botar assim... não é sem compromisso, porque não é bem a verdade, mas ele não começa na pressão de se criar um negócio. De maneira alguma. E tal. Tá, genuinamente de uma dor. Então, e aí, como toda startup começa da dor do founder, né? Os founders sentem aquela dor no mercado e eles querem tentar resolver aquilo. A PM3 começou comigo, o Dan e o Marcel em uma conversa. A gente marcou numa terça-feira de manhã, tomar um café. A gente já se conhecia, eu conheço o Dan, ele foi meu padrinho de casamento desde a época da Cato, um grande amigo meu. E antes de eu conhecer o Marcel, quando eu encontrava com o Dan pra beber cerveja, ele falava, cara, você tem que conhecer o Marcel, vocês são muito parecidos. E ele é PM aqui no Viva Real, o Dan na época, o Dan tava no Viva, sim. E o Marcel, assim, a gente brinca, eu falo que ele é o founding father da comunidade de produto no Brasil, porque ele começou a fazer os primeiros meetups de produto. Primeiro foi mesmo lá no grupo Zap. E ele é um dos organizadores, fundadores do Product Camp, junto com o Farinazzi, que você conhece. E eu conheci o Marcel, pessoalmente, num evento do Product Camp 2017, no qual eu palestrei. Depois desse dia, que foi dentro do Nubank, foi a última vez que foi gratuito o evento do Product Camp. Tinham lá 400 pessoas. E eu fui contar um case lá da Verius, da época que eu trabalhei na Verius. De growth, aliás. Um case de growth. E aí, o evento foi em dezembro, a gente se reuniu para esse café em fevereiro do ano seguinte, 2018. E a dor é essa. O Dan, que estava como head de produto na época, sofria em contratar. As pessoas que chegavam não chegavam bem preparadas, aplicando as melhores práticas, com os conceitos claros e tudo mais. O Marcel, a dor de... As pessoas iam nele e falavam, cara, eu quero me tornar PM, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Putz, ele precisa de alguma coisa escalável que eu consiga entregar para as pessoas. Eu imagino que vocês também, as pessoas cheguem para vocês no LinkedIn isso, pedindo isso. Ou pedindo dica do tipo, por exemplo, os textos que você escreve, Gabi, com certeza é para atender uma escalabilidade, né? Porque assim, as pessoas te perguntam aquilo, você toma aqui e lê. Né? Que eu também consigo fazer, eu costumo fazer isso também. O YouTube tá sendo mais ainda para isso. O YouTube tá sendo 100% para isso, na verdade. Legal, então o Marcel tinha essa dor. Eu tinha dor de... Cara, eu sou de marketing, mas já vesti o chapéu do PM algumas vezes. Como eu aprendo melhor, né, as melhores práticas? E a forma que eu mais gosto de aprender é estudando, fazendo curso. Eu gosto muito de coisas on demand, que eu consigo fazer no meu tempo e tudo mais. E aí a gente se reuniu e falou, cara, como é que a gente consegue montar um curso de Product Management? O que a gente fez foi, vamos primeiro montar uma ementa, e a gente fez validação dessa ementa antes de landing page, lá atrás. A gente foi conversar com as pessoas do mercado, falou, pô, será que tem demanda? O que você acha de uma ementa assim? A gente foi fazer benchmark, montamos uma ementa. Depois a gente montou a ementa, falou, cara, como é que a gente consegue validar isso aqui? Landing page. Sobe uma landing page, campanha de page. Minto, não teve campanha de page. Começamos a divulgar na comunidade. Eu montei o copy, a gente contratou um amigo meu pra fazer a logo, que é a logo até hoje, fazer ali um esquema de key visual, beleza, vamos fazer. Cara, a gente não pensou em brand, não pensou em nada disso. Era tipo, value proposition na landing page e manda tráfego pra lá. Que tráfego? Friends. O que dava? Gente do LinkedIn. Pessoal, olha, a gente tá começando aqui um curso de Product Management, depois de ter validado, de ter conversado com algumas pessoas, vê o que vocês acham. E aí começou a ter venda. As pessoas começaram a comprar. Um produto que não existia, a gente nem tinha começado a gravar. A gente já sabia que iam ser alguns instrutores. Dos 19 que a gente tem hoje, Vocês a sabiam gente que tinha... ia ter o Marcel, o Dan. Eu e o Dan, 3. A gente chamou... Tinha garantido isso aí. Exatamente. A gente chamou a Lauren, que hoje tá na Tembice, na época era Yussi. Chamamos, acho que a Maria, a Malu Catadori, que era Acreditas na época. E beleza, tinham só 5 pessoas na landing page.
Ah, não, o Joaquim Torres, o Joca. Sim, o Joca, aham. Aliás, incrível o episódio com o Joca. Lá na primeira temporada, Yeah. recomendo o pessoal. E aí, enfim, a gente lançou essa landing page e começou a rodar. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Acho que vamos estruturar isso da melhor forma possível, né? Zapier aqui, ver qual ferramenta a gente vai definir, qual vai ser o CMS que a gente vai usar, vai ter fluxo de nutrição. E aí a gente foi gravando. Enquanto a gente ia gravando o curso, a gente ia liberando umas pílulas disso. Tipo, estamos aqui gravando e tal. Vocês viram como a gente fazia lá. A gente continua fazendo a mesma coisa. E o que acontece é que quando a gente lançou o curso no final do ano, então pensa só, a gente começou a gravar, se reuniu em março, lançou a landing page ali meio de março, rápido. Então, aí é que é bom quando os founders conseguem executar. Meu background, o background do Dan e do Marcel se complementa a um nível de um pouquinho de tech, tinha um pouquinho de technique ali, tem marketing. O suficiente para conseguir colocar LP. E vambora. Né? E aí, vocês foram aplicando as coisas que vocês iam ensinar no curso, inclusive, né? Definitivamente. Pesquisa, validação, MVP, a gente rodou pesquisa, a gente foi conversar com as pessoas para ver se aquela ementa fazia sentido. Ela mudou muito até o final do curso, até mais ou menos a metade ali, 2/3 da gravação do curso a gente já tinha mudado, ainda estava sofrendo algumas alterações na ementa. E a gente lançou o curso em dezembro. Então pensa, putz, era desde abril para dezembro, 8 meses pra gente produzir um curso. 40 horas, pesado, era muita coisa. E aí o que aconteceu? Cada um nos seus day jobs normal, né? Normal. Eu tava de mudança pra Europa, o que era uma loucura, porque eu já chegou uma parte que eu fui pra lá em setembro, eu já tava lá. E eu primeiro eu tava trabalhando daqui, em maio eu comecei a trabalhar pro OLX, então trabalhando daqui com o horário de lá, então eu acordava 4h30 da manhã, enfim. E depois de 3 da tarde eu só fazia coisa da PM3 nessa hora, e coisas da minha mudança. O Marcel trabalhava, não lembro qual é a empresa, fiquei em Twitch na época, e o Dan no grupo Zap, lá. Ainda lá, onde tinha ido pra Spaceship Games, né? Pra Spaceship. E aí o que aconteceu? No ano de 2019 foi o ano que a gente começou a experimentar as coisas. Vamos fazer performance, vamos fazer um pouquinho de social, vamos dar uma cara pra isso aqui em termos de tom de voz, qual é um pouquinho do branding da PM3? O que, na verdade, somos nós. Porque o produto nasceu de uma dor real de pessoas da comunidade, que a gente estava ali. Então, nada natural que a linguagem que fosse é a linguagem da gente. Que já existia, né? Que já existia, do mercado de tecnologia. E dar um pouquinho de personalidade para aquela linguagem. Então, foi um ano de muitas descobertas. A gente rodou mais uma pesquisa na comunidade dos alunos para saber qual era a maior dor. E a maior dor era Discovery. Falei, vamos fazer um curso de Discovery. Mesmo processo. Landing page, pré-venda, mesma receita. Mesmo playbook. Mesmo playbook. Lançamos o curso de Discovery, começamos a gravar em abril de 2020. Teve a pandemia, começou a ter a pandemia. A gente terminou de gravar o curso e lançou ele em setembro. Começamos a fazer o de Growth. Eu ainda estava em Portugal, gravei 4 aulas com o Rômulo lá. Mesma receita. E ali... Mas vende antes, começa a gravar... E a aceleração do negócio foi assim, no primeiro ano a gente tinha 300 alunos, que pessoas compraram a pré-venda e lançamos no início de dezembro e terminou o ano 302, 3 alunos, uma coisa assim. No ano de 2019, na metade do ano a gente já estava com 2.000 alunos. No final do ano já estava com 3.300. Por quê? O produto está comendo o mundo, o software está comendo o mundo, as empresas estão olhando para o produto, as mais tradicionais estão criando áreas olhando para a tecnologia e tentando expandir unidades de negócio para abocanhar aquele share of wallet do cliente dele, né? E aí a gente começou a ver que o mercado, a gente estava numa onda, a gente está numa onda de subida do mercado, uma corrida para o ouro, né? Porque a gente está no mesmo mercado, vocês estão dando pá e picareta para cavar e a gente está dando calça jeans, é a corrida para o ouro, é a maneira como eu enxergo hoje o mercado de tecnologia. Vendendo, né? Também, sim, vendendo, né? Essa galera também não dava, vendia. Então, a PM3, ela surge dessa forma. Só que, assim, chegou um momento que ficou insustentável isso ser um part-time job. Isso tinha que ser full-time, porque a demanda começou a crescer, de melhorias no curso, as expectativas, a gente começou a abrir o funil, começou a chegar pessoas mais cruas. Sim. É que antes é bem uma demanda reprimida, que você aproveita muito rápido. E aí depois, lógico, faz o papel de educação, de expansão. É interessante como... Cara, se eu contar a história de GLA vai ser a mesma coisa. Muda um pouco o produto, porque a gente começa com uma mentoria mais premium, de ticket mais alto, mas a essência é a mesma coisa. E eu acho que é impressionante como as pessoas subestimam o poder de começar rápido e começar pequeno, né? Porque as coisas não nascem grandes mesmo. Não. Né?
E eu e a Thay, a gente tem uma filosofia muito grande de que a melhor forma de aprender Groove é criar um projeto paralelo e fazer ele crescer. Definitivamente. Porque na empresa, muitas vezes, você tem um tanto de amarra política, e inclusive é muito fácil se esconder atrás dessas muletas, que muitas vezes são verdade mesmo, né? Quando um negócio que é seu, só depende de você e a regra é sua, se não crescer, a culpa é sua também. Com certeza. Então, eu acho que a mensagem é bem legal, porque mostra que um negócio nascendo no playbook ali de, cara, é uma dor muito latente, eu fui descobrir como que eu faço, aí eu botei alguma coisa na rua. Aí eu vi que fez sentido, aí eu fiz o 2, o 3 e por aí vai. Então, pô, super legal e bate bastante assim com a nossa filosofia. Se tudo der certo, daqui a uns... Quanto tempo? 2, 3 aninhos? Acho que a gente 2 tá bom já. faz um negócio vende também. Ô Bruno, e aí você tá contando isso tudo, eu tô aqui pensando, né? Eu sei que você é um cara super estudioso e conhece muitos frameworks, né? Até os cursos lá da PM3, eu também sou aluna dos cursos, gosto de ver algumas coisas. Num mundo, assim, que a gente tem muito framework, muita receita de bolo pra tudo, qual que é o peso dessa prática, assim? O quanto que você vê os alunos, às vezes, saem ali cheios de ideias, cheios de framework, e quando vai para a vida real, como que isso se dá? Não tirando o valor dos frameworks, eles são legais porque eles organizam ideias, né? Então, faz parte de um ferramental para você conseguir... Exato. Por exemplo, você vai fazer um mini discovery, você pode usar 2 ferramentas que são rápidas, sei lá, matriz CSD, certezas, dúvidas e suposições, e Value Proposition Canva, né? Entrevistar algumas pessoas e tentar colocar empresa de um lado, pessoas de um lado, cliente de um lado, empresa de outro. Isso é só para organizar uma ideia. Isso não quer dizer... É um ponto de partida. E te ajuda no storytelling, né? Na verdade, uma das características muito latentes de um profissional de produto é comunicação. Não apenas escrita, como também oral, verbal, através de apresentações, enfim. E como eu consigo contar uma história consistente. Então, os frameworks, eles ajudam para isso. A vida real vai depender a forma de como é que você quer usar esses ferramentais e como é a cultura daquela empresa referente à aceitação que você aplique alguns frameworks e traga algumas novidades para dentro e testar, né? Nem sempre... framework não é bala de prata. Ele, como eu disse, ele é um ferramentalzinho para você tentar chegar ali num storytelling, num resultado. Mas a vida, o dia a dia, conversar com os usuários, pegar feedbacks internos, dados, isso é o dia a dia. Né? Conversar com os times de CS, conversar com os times de vendas, enfim, conversar com os seus stakeholders. É curioso quantas pessoas subestimam esse negócio de conversar com o usuário, né? A gente tá louco? vê muito também na nossa mentoria, a gente fala assim, cara, é a coisa faz mais 10 teoricamente... perguntas para os seus clientes. Não, mas quais perguntas eu faço? Vamos lá, faz essa. Tá louco? Não, é assim, o discovery mais barato, pra mim, o discovery mais barato, conversar com as pessoas na sua empresa. O segundo mais barato, benchmark. Tipo, vai ali, olha o concorrente. Às vezes, as pessoas dizem assim, eu tenho um marketplace de aluguéis de casas, tipo Airbnb. Bicho, vai no Airbnb. Certeza que eles e o Booking, né? Airbnb Booking, já fizeram 1 trilhão de testes AB. Se você pegar alguma coisa que eles estão fazendo, já é um caminho, né? Eles já estão ali bem avançados. Então, benchmark, faça um benchmark de um cliente que seja não necessariamente igualzinho ao que você faz, mas talvez um proxy daquilo. Então, fato, tem que conversar com gente. Esse negócio de conversar com gente, pra mim, ele eu acho que é vou falar entre os PMs, assim, né? Acho que entre todo mundo, mas vamos falar dos PMs. É a regra que todo PM sabe que existe. Já leu todos os livros de qualquer coisa de Product Management, curso, qualquer coisa, qualquer artigo safado vai falar que tem que conversar com o usuário. Mas realmente incluir isso na rotina e que realmente eu acho que essa é uma disciplina difícil, né? Mas o que foi esses dias? Eu tava conversando com uma empresa e aí ela tava muito perdida sobre a direção ali das coisas e tal. E aí, resumindo, a maior parte dos usuários, né, fazia um pedido e não fazia o segundo, né, no marketplace lá. E aí eu falei assim, pô, mas por que elas não fazem o segundo? Ela não sabia responder. Eu falei, então, mas... Você já perguntou? Então, eu falei, só que não adianta. Eu falei, tem que conversar. Aí, beleza, falei. Ela,
mas é que é muito difícil encaixar na rotina. Eu tô muito ocupada fazendo as coisas. Eu falei, as coisas que você não sabe que vão gerar resultado? Por quê? Porque se você não sabe o que tá impedindo as pessoas... O que você tá fazendo, no fim das coisas? Você tá fazendo tanta coisa operacional, mas... E aí assim, aí vai ter um pouquinho de culpa num sentido de tipo, a gestão precisa dar um contexto de que, olha, você precisa tirar um tempo do seu dia para poder fazer isso, e é ok, né? E você realmente precisa fazer isso. Então conversar e deixar claro, incentivar as pessoas a fazê-lo é um primeiro caminho. Mas aí eu vou abrir um pequeno disclaimer aqui, que é, eu vou falar com o usuário, mas o usuário me falou para fazer uma coisa porque ele disse que quer alguma coisa. E aí você mudar a sua estratégia e por conta de opinião de 1 ou 2 ou meia dúzia de usuários, quando você atende milhares, muito perigoso. Exato. Nesse caso era menos sobre o que fazer e por que ela não continua, né? Então nem é para pegar ideia de produto, é para entender o que está acontecendo, claro. Mais do que qualquer coisa. E eu acho que é uma boa a gente falar disso, dessa cilada aí até onde você escuta o usuário? O que vocês... Às vezes tem aquela confirmation bias, né? Que você só quer falar com o usuário para confirmar uma ideia, uma hipótese sua e... Né, isso é muito perigoso. Para mim, o que precisa ficar claro é... Se você tem uma estratégia muito bem definida dentro de um tempo específico, aí ano, quarto, é uma coisa que você está querendo realmente alcançar, e olhando, acompanhando as métricas de perto, se elas estiverem crescendo, né, você está indo pelo caminho certo. Embora estejam surgindo diversas demandas dentro desse mercado que você atua, estou dizendo até que casos estejam aparecendo, você deveria se preocupar mais ou menos. Porque se o seu negócio está crescendo, ok. Agora, se as métricas que você mais acompanha elas começam a cair, né, e você não está entregando alguma coisa para uma base de usuários ou perdendo esses usuários, eu acho que esse é o momento em que você precisa realmente se preocupar com o que esses clientes estão dizendo, até de uma forma isolada, né? Porque se o time está com o contexto certo, a empresa está com a estratégia muito bem definida e as coisas estão acontecendo, as entregas estão rolando, você está vendo o crescimento da empresa, eu acho que conversar com o usuário, sim, mas não ser orientado ali uma opinião de meia dúzia, né? Obviamente. Então, acho que é isso. Olha para a estratégia, olha para a visão, vê se as coisas estão fazendo sentido. Não deixe isso de... Olha só, para esse mercado de cursos, vocês têm um modelo de cohort-based, né? Vocês fazem as turmas, né? A gente tem um modelo on-demand. Eu sei que há pessoas que têm modelo de cohort-based. Eu tenho que parar de focar no que eu estou fazendo, de gravar os cursos e fazer cohort-based agora, mesmo sabendo que meu negócio está crescendo? Não, eu acho que é uma coisa que eu preciso acompanhar, né? Aí tem aquele do Clayton Christensen, que ele fala sobre do dilema da escolha, né? O dilema... Paradoxo da escolha. Não, paradoxo da escolha, desculpa. Refaz essa parte que eu quero tentar lembrar o que é. É o... Nem tem problema, tá? Pode... Não, agora eu tô tentando lembrar o nome do livro. The Innovation Dilemma. Dilema, isso, perfeito. Do Clayton Christensen. O Innovation Dilemma, Innovator's Dilemma é isso. Que ele vai pegar o caso lá do Blockbuster e tudo mais de Netflix. A Blockbuster estava vendo loja fechar. A principal métrica que esses caras deviam estar acompanhando lá atrás é quantidade de rotação de DVDs, aluguéis. Se isso estiver caindo, isso é um índice que o seu negócio está sofrendo alguma ameaça. Né? Agora, se ele está crescendo, não. O nível nem está olhando para Netflix. O que faltou lá, Innovator's Dilemma, é isso. Você realmente perceber que a sua estratégia, o seu negócio está sendo impactado por forças externas e demandas, necessidades externas. Aí sim você deveria se preocupar. Muito legal, muito legal. E Bruno, assim, entrando mais aí no lado empreendedor e tudo mais, vocês recentemente se juntaram ao Grupo Alura, né? Você já corrigiu a gente, não foram comprados, mas uma grande parte ali, então uma certa fusão. Como que foi o processo de decisão de vocês? Assim, o que pesou para vocês aceitarem ou irem atrás? Como que tenha sido? E o que você acha que é subestimado nesses processos de aquisição e fusão? Quanto de trabalho realmente dá? O que você tem que pensar para poder tomar uma boa decisão nesse sentido? Além dos muitos milhões que o pessoal botou no bolso, que é um motivador incrível. Mas fala pra pessoa, não, tá claro. Eu quero saber os outros pontos, por isso. Vamos lá, vou ignorar esse comentário do André. Primeiro, a primeira parte, né? Esse processo... Primeiro, quando você chega alguém interessado no seu negócio,
é uma indicação de que você está fazendo a coisa certa, né? Que a cultura que você desenvolveu, o negócio que você desenvolveu, ele tem algo que chama a atenção de um grupo maior, que no caso é o Grupo Alura. A primeira coisa para avaliar nisso é tentar olhar para dentro, então no corpo fundador, nas pessoas que estão ali tocando o dia a dia, é identificar o que a gente vai patinar muito para fazer e que sozinhos e demorar tempo e que uma associação, uma venda de uma parte, né, a venda do negócio, aceleraria. Então, quando a gente olhou para o Grupo Alura, a história que começou ali com a Kaelo, né, com os irmãos Silveira, com o Paulo, o irmão dele, eles surgiram muito parecido com a gente, de uma dor latente no mercado, eles começaram isso. Então, a primeira foi a identificação cultural da maneira de gerir o negócio. Check. A segunda é que eles já estavam muito na frente em coisas que a gente sabia que ia patinar. Sim. Tais como DP, RH, processos, burocracias, né? Como eu consigo melhorar as tarifas de impostos, enfim, sabe? Legal. Bicho, eu não sou especialista nisso, né? Para uma startup, às vezes é mais oneroso ter que lidar com isso tudo. Você perde velocidade das outras coisas onde vocês têm que colocar energia. Definitivamente. A segunda coisa, ok, isso é o que eu vou patinar, mas o que vai me escalar? O que vai me acelerar nesse processo? Que é o que a gente quer saber. Como a gente junto consegue fazer algo melhor para o mercado, sozinho, né? Do que sozinho. Então a gente viu que, o Grupo Alura, eles são muito fortes em B2B, né? Eles têm contrato com grandes empresas, com Itaú, com Nubank, etc. Eu falei, como que a gente consegue entrar nessas empresas? Até porque a PM3 é uma empresa que começou essencialmente bottom-up, então o Gabriel, que é profissional de produto numa empresa, e fala, pessoal, compra aqui o curso da PM3, super legal e tudo mais. E aí o Gabriel, que hoje é Product Manager, e quando ele muda de empresa e vai ser Head de Produto, ou GPM, ele chega no time e fala... Aí hoje a PM3 está ali, né, já mais top-down quase, porque as pessoas estão vindo, fiz o curso, achei que foi bom, valeu a pena e tal. Então, a gente sabia que o Grupo Alura conseguiria abrir essas portas pra gente de maneira mais rápida. Então, acelerar RH, gestão e essa parte do B2B. E também o fato de conseguir trocar com outros profissionais que estão lá dentro e fazendo a mesma coisa que a gente. No LX, lá na Europa, era muito legal isso, porque eu conversava com os meus pares na Romênia e na Polônia. Então, o que estão fazendo de estratégia? Como é que estão fazendo isso? Como é que estão fazendo aquisição de usuários? Enfim, o que estão usando para ferramenta de inbound? Então, a gente trocava muito. Isso é algo que a gente está fazendo bastante agora, né? E é engraçado que a head de marketing da Alura é a Júlia, uma pessoa que eu conheço há anos, da Startup Farm. Então, é engraçado como é que é. A gente tô reencontrando pessoas depois desse processo. Então, acho que consegui te responder? Conseguiu. E a dor, né? Quão penoso. Quão penoso é. Bicho, assim, como todo... É um casamento, né? Então, você tenta fazer um casamento tentando alinhar várias coisas. Objetivos para o futuro, onde vocês querem chegar, qual é o mercado que vocês querem atuar, quem vai ter liberdade para... Vou poder sair com os meus amigos e tomar uma cerveja tranquilo? Você vai poder sair com suas amigas e também... Então, assim, é um casamento que você precisa definir essas regras. E a parte de legal, né, quando você envolve os advogados, a gente teve um escritório de advocacia do nosso lado, lá também, isso é um pouco estressante, né? Isso tira um pouco... vai e volta. Né? Um vai e volta, obviamente. Então, mas não... Eu digo que foi estressante, mas logo no início, para definir as primeiras, balizar as coisas, mas depois as coisas fluíram. O alinhamento cultural estava muito claro, sabe? Assim... Com certeza o Paulo deve ouvir esse episódio, mas o Paulo é um cara muito legal, uma pessoa muito bacana de conversar e tem uma orientação para o negócio que a gente aprecia. E como que você meio que... Não sei até onde você pode falar também, então fica bem à vontade, mas qual que é a premissa ou o que a PM3 está levando para a Alura, né? Porque você falou muito sobre a Alura contribuir com o crescimento da PM3 e o The opposite. Você me fez a pergunta pro WhatsApp, é necessário. Não foi, a pergunta do WhatsApp foi mais profunda, foi a tese do deal. Agora não é tese do deal, é só uma contribuição ali. Depois você me conta a tese do deal. Com certeza. Te contar. Então, assim, a PM3, a gente já tá com o mercado de middle management, né? Isso é algo que a Alura não tem. Então, a gente ocupa uma fatia na pirâmide. A Alura é mais ali analista, especialista. Exato. Alguns entrantes em marketing, tem uma cadeira de marketing digital, de negócios, sim. Então, a gente a
acaba tendo uma responsabilidade ali na pirâmide por gerência média, né? Middle management. E talvez higher management, porque, bem, a gente vai começar a evoluir, um curso talvez de liderança de produto, obviamente. Então a gente vai começar a pegar também pessoas no alto nos ranks das empresas. No fim das contas, eu acho que vocês têm a gente tem uma visão assim, eu comecei o GLA e a Thay entrou logo depois, né? Na verdade nem tinha marca, não tinha nada. Eu comecei a história da primeira landing page lá, nem landing page era um Docs, Google Docs lá. Cara, desde cedo eu já tinha uma visão assim, que a Thay também, que batia muito com a visão dela, e que você falando me parece que também é uma coisa muito parecida, que assim, a nossa visão é que a próxima geração de CMOs, VPs de Growth, sejam nossos mentorados. Definitivamente. E aí isso tem um poder para o mercado muito legal, mas de uma forma bem egoísta, um poder para a gente muito legal também. Imagina o poder de influência que a gente tem ao ter, né, a nossa comunidade dominando o negócio. Né? Olha só, eu juro, eu vou tentar não parecer soar pretencioso de maneira alguma. A gente tem mais de 5 mil alunos e alunas hoje. Pensa, vocês, centenas de CMOs passaram por vocês. Daqui a 3, 4 anos, esse mercado vai estar... Não, esse mercado vai estar melhor. A gente espera que esteja melhor. Sim. Porque o que a gente está fazendo é um trabalho de educação do mercado. Melhores práticas, conversar com usuários, tais frameworks, entender de negócio, visão, estratégia, enfim. E eu fico me questionando, e questionem-se, se não tivesse GLA, se não tivesse PM3, como é que estariam... Exemplo, a gente está há 3 anos, né? A gente começou isso aí no final de dezembro de... O produto saiu mesmo no final de dezembro de 2018. Se não tivesse a gente, como estaria o mercado? Será que os produtos seriam iguais? Será que o que sai, uma feature no iFood, estaria a mesma coisa? Né? Eu espero que a gente esteja realmente... Impactando. Em escala, legal. E levando uma palavra positiva. Não apenas positiva, mas que gere impacto, que seja bom para o negócio. E para que a gente consiga colocar o Brasil no mapa, no digital, né, no produto mundial. Então... Eu fico pensando, fazendo essas reflexões, assim. E hoje, né, a gente tem 5 mil alunos e alunas, mas a gente quer ter 25, a gente quer ter 50, a gente quer ter 100. A gente é um negócio, hoje tem pessoas que trabalham com a gente, né? A gente tá com 11 pessoas no time. A gente quer ter mais, né? A gente quer contratar, a gente quer evoluir. Então, a gente só tá começando. O que eu penso, a maneira como eu vejo esse negócio e eu quero impactar. E com certeza vocês ficam pensando isso. Vocês vão dormir à noite ou à tarde e pensam e falam, putz, olha, né? E é gostoso também. É muito gostoso. Não por uma questão de verdade. Até porque minha vida pessoal, ela é muito privada, assim. Eu sou o Bruno, você me vê no LinkedIn só. E você não vê mais em nenhum outro lugar. Você me vê no LinkedIn. Eu gosto de tentar gerar impacto positivo. De tentar conectar com as pessoas e ver se a gente está realmente movendo alguma agulha, né, ali nesse processo. Então... É bem similar, assim. E no fim das contas eu acho que é o grande gerador de energia para conseguir tocar um negócio desse como side durante tanto tempo, né? Porque se fosse pouco, assim, é lógico que dinheiro é bom e vocês botaram dinheiro no bolso, a gente tá botando dinheiro no bolso, vai botar muito mais se tudo der certo, não tá? Amém. Mas é muito tempo de trabalho à noite, final de semana, antes do negócio de fato valer a pena financeiramente, né? Com certeza. Então, para isso, realmente, né? E o que a gente faz aqui, a Thay vem de BH, a gente grava 10 episódios no final de semana e é isso aí. Com certeza. Você tá deixando de ficar com os seus filhos, a Thay com a companheira dela, e enfim, como é que fica isso? Exato. Então, é interessante essa... Quando as pessoas falam de propósito, eu acho que isso é um negócio meio complicado, porque tá deixando tanta gente infeliz porque elas não entendem que elas têm um propósito. É grande coisa. E eu me incomodava menos com isso. Mas, de fato, quando a gente achou um negócio legal e recebe feedback, faz o vídeo, faz o curso, faz não sei o quê, de fato dá um gás que é o gás que permite criar essas coisas. Essa que é a verdade. Senão... Bicho, se você for fazer um negócio e você tá bem no mercado, é bem remunerado, bem reconhecido no mercado, se você vai trabalhar para si próprio, que seja muito mais divertido e prazeroso, tanto financeiramente como também te motivar, né, satisfação,
bicho, eu acho que é o que você tem que fazer, né? Se é muito mais prazeroso, eu acho que é isso que a pessoa que está empreendendo hoje... mas eu digo, toma a decisão sábia, né? Não vai largar tudo para poder fazer um side gig, né? Deixa isso rodar. Eu sempre tive side gigs, né? A minha vida inteira. Eu, na faculdade, eu tinha meu estágio e eu fotografava bandas de rock. Final de semana. Então, pra capa de CD, pra Fotolog, pra Flickr, era o que eu fazia. Eu sempre tive side gigs. Quando eu comecei a trabalhar com digital, com performance, eu fazia campanha de AdWords pra um monte de gente. Fazia SEO, consultoria de SEO pra um monte de gente. Então, sempre tive side gigs. E eu só fui largar tudo, né, para empreender pela primeira vez com uma agência de marketing digital quando eu estava muito certo de que, ok, faz sentido, né? Preciso transformar esse monte de depósito na minha conta aqui e começar a pagar imposto nisso, né? Porque organizar com a MEI, enfim, começar o processo ali de Vamos pra última? Bora lá. Você quer puxar? Tô curtindo pra caralho isso. Não, pode falar palavrão, a gente tem estresse, não. Então eu vou juntar em duas, depois você pede as indicações aí. Tá bom. Bruno, eu vou juntar duas perguntas aqui que eu tinha em uma. A primeira é assim, qual que é o conceito de marketing e gestão de produto que você acha que é super valorizado, mas que na real é mais hype do que traz resultado? E o contrário. O que talvez é muito pouco discutido, mas que você acha que tem alto impacto nos negócios? Tá bom. Vou começar de trás para frente. O que é pouco discutido para mim? Estratégia, transparência e contexto nas empresas. Negócio. É muito importante que todos os envolvidos, então quem está ali codando, né, entender o porquê está codando, quem está ali subindo uma newsletter no departamento de marketing, está fazendo aquilo. Então, quando a empresa dá transparência, da onde quer chegar, quais são as fortalezas, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, em quais são as ameaças, que o time consegue entender isso e saber o porquê, isso é extremamente poderoso. Extremamente. E eu não acho que as empresas fazem um bom trabalho nesse sentido. Porque são muitas, dependendo do tamanho delas, são muitas decisões de negócios isoladas, tem muitos stakeholders, alguns stakeholders mais influentes que outros, que por conta de capital político interno conseguem mover algumas coisas. E vai enviesando. Acontece, né? Então, na PM3 eu acho, como a gente é uma pequena tribo, né, ali, poucas pessoas, toda semana eu mando lá no nosso canal do Discord, tipo, pessoal, isso é o que tem essa semana que a gente vai fazer e o porquê que a gente está fazendo isso. Isso conecta com tais QRs, que conecta com a estratégia do ano. Então, assim, isso para mim, contexto. Pouquíssimo discutido, extremamente valioso. Isso empodera as pessoas, elas refletem do porquê elas estão fazendo as coisas. A primeira coisa é o que é hypado dentro de Product Management, ou o quê? Ou gestão de negócios como um todo, marketing, pode ser qualquer uma dessas. Vamos falar de Product Management, porque eu tenho um aqui que eu já tretei com o PM, por causa disso eu quero falar. É discovery pra tudo, né? Tipo, tem que fazer discovery, tem que parar pra fazer discovery, né? Quando que isso é super hypado. Sendo que é super simples conversar com as pessoas dentro da empresa, que a gente falou, olhar para os dados internos, olhar para os indicadores e o comportamento das pessoas nesses indicadores. Então, nem tudo precisa de um longo processo de discovery. Sim, nem tudo. Então, isso é hypado. Eu acho que tem uma outra coisa. Nossa, eu sei que você vai falar. Daily? É daily. Daily. Cara, eu arrumei uma treta, porque às vezes eu fico muito empolgado quando eu vou botar minha opinião, aí eu não falo de um jeito sutil, mas tudo bem. Eu tava no grupo lá da RD, sei lá, acho que é da RD. Aí resumindo, eu falei que daily é uma merda e que não precisava existir. E aí, é lógico que não é bem assim, né? Mas o meu ponto principal é que eu vi muitos PMs mesmo muito mais obcecados com o protocolo do que com pra que é aquele negócio. Perfeito. E aí, por exemplo, a minha tese é, eu não preciso de daily porque eu trabalho com gente, tipo... de novo, né? Pra eu caçar treta, eu usava uma palavra... Eu vou usar a palavra da treta, depois eu uso... Eu falo assim, porque eu trabalho com gente adulta. Mas, na verdade, cara, eu fazia uma reunião semanal, era Ótimo. Muito bem alinhado, esse negócio de contexto de negócio é a coisa que eu... Na prática era o que eu sabia fazer. E eu falava assim, qualquer treta vocês me chamam. Meu papel é tirar a coisa no meio do caminho. Substituir. Eu não quero ficar nem enchendo o saco de vocês, nem vocês me enchendo o saco. Por quê? Quando você entende como o desenvolvedor gosta de trabalhar, grande maioria deles, me deixa quieto.
Não me enche de reunião, não me interrompe, deixa eu concentrar. A gente alinha bem, especifica bem e qualquer treta você me avisa. É lógico que tem times com maturidade diferente, tem gente júnior, tem não sei o que. Tudo bem, eu entendo tudo isso, mas a minha treta com esse negócio, assim como com o Growth, assim como outras áreas, são as pessoas ficarem presas mais ao protocolo do que à utilidade daquele negócio, sabe? Perfeito. E aí, claro que eu falei isso de um jeito extremamente polêmico e que eu odiava dele. E aí eu postei isso no Instagram uma vez, achando que eu ia tomar outra chuva de hate. Cara, uma galera odeia esse negócio também. Mas eu acho que eu odeio de novo, não pela dele em si, Porque não deve agregar valor no cara. Pela bateção de cartão. Bateção de cartão e de não ter muito propósito aquele negócio. Então, por exemplo, o cara pegava e falava assim, porra, velho, eu odeio esse negócio, porque dura 1 hora. É um status report. Pô, nem ia, sabe, tudo errado. Se fosse pra seguir o protocolo, não duraria. Então. Olhando com o seu relato, eu concordo plenamente. Se você já trabalha com por exemplo, se você é uma pessoa de produto, uma product manager de uma squad, que você já tem uma relação de confiança, porque tudo é uma relação de confiança, né? Com os seus desenvolvedores, com o time, com o business analyst que está ali te ajudando no dia a dia e tal. Consistência também, né? Saber que o negócio segue o ritmo, né? Você não precisa disso dele. Você realmente tem a sua weekly e vocês discutem e todo mundo tem um contexto claro, vida que segue. Para times mais não tão maduros, que estão entrando agora, ou pessoas novas, talvez valha um acompanhamento assíncrono. Então, assim, legal também da PM3, uma das culturas é a sincronicidade. Exato. Tudo não me manda áudio, me manda um texto. Ou se mandar um áudio, só se for extremamente necessário, e não espere que eu vou te responder em 5 minutos. Assíncrono. A gente vai tentar se ajudar. Eu tenho um contexto, eu já tenho o meu planejamento da semana, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí, para quem precisa de um pouco mais de acompanhamento, é importante você talvez mandar um ping e falar assim, tá tudo bem? Consigo te ajudar em alguma coisa? Assíncrono, a pessoa vai dizer, pô, Bruno, não, tô tranquilo, tô focado aqui, a coisa tá fluindo. Tem alguma objeção? Eu consigo te ajudar destravar alguma coisa? Mas como suporte, né? Beleza. Então, a daily, bateção de cartão, é terrível. Que bom. Qualquer terrível. tipo, né, gente? De Exato. processo pelo processo em si. É tudo síncrono, né? Se você pensar que a gente poderia estar muito mais... Se todo mundo tivesse contexto... E aí começa essa questão do hate da daily é por conta da falta do contexto. Exato. Se você não tem contexto, você precisa ficar ali batendo cartão. E é uma coisa que... Ao invés de estar imerso na entrega de valor. E aí falaram pra mim, seu daily, você nunca fez uma daily direito, não sei o que. Eu falei, calma o coração. Eu ia fazer um comentário aqui, você também ia receber hate, mas eu não vou fazer. Deve ter sido o Scrum Master. Assim, eu acho que no fim, quando eu tava no time de produto da RD, eu tinha uma frase, eu tinha vários princípios de produto do nosso time ali, e eu criei uma que era o protocolo não pode esperar utilidade, por isso que eu falei esse negócio. Então, o protocolo é fazer reunião, não sei o quê. Então, por exemplo, a gente tinha uma reunião semanal, sei lá, que horário? 10 da manhã, 2 da tarde, tanto faz. Cara, se na hora daquele negócio tava todo mundo engajado com outra coisa e fazer aquilo significaria muito mais seguir o protocolo do que ser útil pra alguém, a gente mudava de dia. Não tem problema. Por que tem que ser segunda-feira, 2 da tarde? Pode ser. Falei, galera, vamos fazer às 5 hoje então? Pô, vocês estão pegados aí, vamos fazer assim? Vamos, pronto, acabou. Como a gente tentou fazer dele, e aí eu falei, cara, não faz sentido para esse contexto, para essas pessoas, esse negócio. Então, pessoal aí, os PMs mais hardcore, não me odeiem, tá? Eu não sou contra o processo de gestão de produto. Ele é um rapaz bom, às vezes. Às vezes. É que eu não sou contra o processo de gestão de produto, eu só sou contra essa processualização irracional das coisas, sabe? Sim. Mas não vamos causar mais treta, não, vai, deixa assim. Tá? Bora lá, vamos para a última pergunta. Pra fechar? Vamos, pô, daria pra ficar mais tempo aí também, né? A gente vai ficar mais tempo nos extras do podcast, que ficam disponíveis para quem é da comunidade, da GLA. Então, se você tiver interesse, é só acessar aí growthleaders.academy, que você vai ver as informações para poder fazer parte. Tem muita coisa interessante lá. Isso, vamos lá, para a última pergunta. Esse jabá ficou bom, hein? Nem tava muito... nem tava ensaiado, não. Gostei de ver. Tá orgânico. Cara, a gente sempre termina as nossas conversas da mesma forma, que é pedindo indicação de 3 coisas. Essas coisas podem ser conteúdo, autores, gente para seguir, tanto faz. Pode ser tanto no mundo
de produto, product management, como a gente tá falando, como qualquer coisa que você acha interessante e tá tudo certo. Legal. Sobre conteúdos que eu indicaria para as pessoas, né? Obviamente, leiam, sejam curiosos. Eu tô lendo um livro por mês, praticamente. Eu tento colocar isso dentro das minhas metas de OKRs pessoais e que estão... eu faço. Pessoais. Eu tenho. São 3, corpo, mente e espírito. Então, os OKRs, eles são sempre ligados a esses... Então, corpo é tudo da minha saúde, né? Então, por exemplo, fazer um exame é uma task para eu chegar a um QR específico. Por exemplo, sei lá, perder peso, ganhar peso, enfim. Tem um QR de quantidade de livros que eu vou ler. Então, preciso ler 3 livros, é um QR. E aí, como é que eu vou fazer isso? É definir qual é o livro que eu vou ler. Por exemplo, tem um QR que é consumir 30 horas de conteúdo de curso online. Qualquer coisa que vai conectar com um desses objetivos. E aí, a forma de fazer isso, a iniciativa pode ser um curso PM3, pode ser GLA, enfim, pode ser algum conteúdo que eu tenho que consumir. E entram dentro dessas 30 horas de conteúdo. Então, o que eu recomendo? Leiam. O que eu li ultimamente? E que eu sabia que iam me ajudar a gerir melhor a PM3. Então, A Regra Não Ter Regras, sobre do cultura, Netflix, do Netflix. Fui pegar algumas coisas lá. A gente usa para feedbacks começar, parar e continuar. Na OLX eu já usava isso. Então, todo quarto você pede a 2 pessoas que trabalham com você, por exemplo, eu peço para Type, uma outra pessoa. O que vocês acham que o Gabriel tem que parar, começar e continuar? E aí vocês me mandam isso e eu uso isso nas nossas one-on-ones. Ó, Legal. Gabriel, o pessoal falou que você poderia começar a fazer isso aqui, acho que, né? Então, isso me ajudou muito, tá me ajudando com cultura. O segundo livro que eu li foi um chamado Obviously Awesome, da April Dunford. Que ela fala sobre posicionamento. E é legal porque as pessoas pensam que montar posicionamento de marca, ele só faz uma vez. Cara, você pode rever o seu posicionamento a cada 6 meses, ou a cada ano, né? Então, porque as coisas mudam, porque novos concorrentes aparecem, porque, enfim, o produto muda. Então, esse livro me ajudou muito. O terceiro livro que eu li foi um chamado Customer Success, que esqueci o nome do autor, Lincoln Murphy. Isso, Lincoln Murphy. Por que eu li esse livro? Porque... O Lincoln já veio em RD, coisa 200 assim, vezes. É mesmo? Ele era do... Acho que ele é um cara... Qual a empresa dele? Salesforce, né? Não, ele foi do Gainsight, muitos anos atrás, se não me engano. Aí ele tem um blog chamado 16 Ventures, que fala sobre... E aí ele é bem old school, assim, da nova geração ali, ele é old school. E aí ele escreveu esse livro, deve ter uns aninhos já, esse Customer Success aí dele. Sim, e eu tinha muitas dúvidas de como é que eu conseguiria aplicar algo que é tão B2B, né? Porque, essencialmente o livro é muito B2B, porque o Customer Success ele tá ali, em algo B2C que é o nosso negócio. Então, como é que eu conseguiria, no caso, deixar as coisas o mais low touch possível, escaláveis, mas que eu conseguisse agregar uma experiência mais power para quem estuda com a PM3. Então, os e-mails que você recebe, a forma como você recebe, o plano de estudos, enfim, as coisas que a gente acaba criando para tornar essa experiência mais fluida. Então, esses foram os 3 livros que eu li no QR passado, no Q passado, e agora eu tô lendo Criatividade S.A., do Ed Catmull, foi CEO da Pixar. Isso. E o meu próximo, que eu vou pegar, o Marcel me emprestou, é The Power of Moments, que é todos esses pequenos momentos de interação na jornada para que eles fiquem o mais memoráveis possível. Então pensa só, quando você cancela o Spotify e ele te manda um e-mail de uma playlist de Baby Come Back, sabe? Tipo, são experiências, são moments. Micro coisas legais. Né? Que você pode gerir. Então, os livros desse ano, para mim, são livros que eu tô olhando só pra PM3, assim. Como eu consigo melhorar, eu profissionalmente, e aplicar ali no dia a dia. Vocês têm divisão de estratégia. Exatamente. Que massa. Legal. Show, eu acho que uma grande dica foi ter os OKRs pessoais aí. Cara, eu tive durante muito tempo, aí chegou num ponto que eu não sei vocês, assim, mas eu comecei a encher o saco das coisas. Eu acho que ser muito sistemático em algumas coisas estava me gastando muita energia, assim, sabe? São guarda-reios, tá? Isso, pessoais, é pra ser prazeroso. Eu tinha também. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu era muito sistemático era com leitura, livro e tudo mais.
Cara, hoje eu uso o método boi louco de leitura, que é eu leio o que eu quiser, na hora que eu quiser e ponto. E aí, às vezes eu fico 2 meses sem ler nada, e aí às vezes eu sento uma semana e mato 2 livros. Aí, por exemplo, eu gosto muito, né, de venda, de storytelling e tudo mais, e aí o Rigonati recomendou aquele livro do Story, né, do McKee, eu acho, que é um roteirista famosão lá de Hollywood e tal, que ele ensina como... O Story Brand do Donald Miller, é esse? Não. Esse Donald Miller é um branquinho com vermelho. megafone. Isso. Esse tá na minha lista. Já li. É bom demais. Então tá bom. Eu montei na PM3 um workshop com o time todo, usando esse framework para contar a jornada dos alunos e alunas. Bom saber. Eu fiz um workshop com eles de branding e fiz um workshop sobre posicionamento em cima do livro da April. Então, eu usei os 2 livros para contar essa história. Muito bom, porque essa parte de storytelling, assim, por exemplo, as pessoas falam muito de copy, né? Cara, volta na essência lá e entende como se constrói uma história mesmo. A estrutura, os personagens, o que acontece. Então, eu tô mais preocupado com isso. E é bom você falar desse aí, porque eu comprei, não li ainda. E eu tenho uma filosofia de livro também, que assim, livro é a parada com o maior ROI possível, que é muito barato. Sim. E ele pega não qualquer livro, né? Tem um tanto de livro ruim. Mas ele pega um conhecimento muito destilado ali. Então, eu não fico pensando se eu vou comprar o livro, não. Eu compro. Por quê? Você me falou, por exemplo, do livro agora. Puta, eu achei interessante, eu vou lá e compro. É tipo, sei lá, R$30, R$40. Em algum momento. E aí, eu tô com um problema na cabeça, do tipo, puta, aí eu vou lembrar do nosso papo, falar assim, putz, o Bruno falou desse da April, que eu acho que eu também já comprei. Por isso que na hora que você falou, eu já lembrei, mas ele eu não li, com certeza. Tudo começou no final do ano passado, que a gente pegou um escritório aqui, em Pinheiros também, no Spaces, e eu falei, pô, o time tá vindo, tem uma parte do time que tá aqui em São Paulo, eu falei, pô, eu quero ter uma cultura que as pessoas leiam os livros e tal, né? E eu começou assim, eu comprei uns 16 livros diferentes, e todos esses que eu falei estão nesse bolo, né? O Traction também, enfim, o do Joca, os 2 do Joca. Botei o blocão e joguei ali no canto e falei assim, pessoal, a gente tem livros aqui agora, podem pegar. Deu 2, 3 dias, ninguém pegou, eu já peguei na mesa e falei assim, ó, lê esse, traga-me. E aí começou, aí o pessoal começou a pegar e tudo mais. Então, eu já também comprei, que eu vi boas referências, obviamente, pessoas já falando sobre eles, e eu tô pegando um ali agora, eu falei, isso aqui se encaixa com o momento que eu tô, né? Pra mim é exatamente sobre isso, sobre o momento, assim. Você tem ideia, o último que eu li, completamente aleatório, foi sobre a história do Rafael Willian, que era aquele polegar. Tô ligado, do polegar. Que ficou anos e anos usando droga. Que comeu pilha. Comeu pilha, exatamente, cara. Muito pesado. Pesado. Mas era isso, deu vontade de ler, porque eu vi uma entrevista, achei interessante. Eu falei, deixa eu entender como que isso funciona. Pronto, me agregou alguma coisa? Profissionalmente? Não, mas foi super legal. Leio, show de bola. Bom, aí, tá vendo? Daria pra ficar mais uma hora aí, né? A gente pode estender pro bar. Boa. Bruno, super obrigada por ter vindo. Valeu, meu caro, obrigado. Foi um prazer falar com você. Escuta, calma. Último aviso que eu esqueci. A gente tem os cupons de desconto do Super Coffee e da Evino. Os 2 são DG Podcast. D de Deep, G de Growth e Podcast. 15% no Super Coffee, 10% na Evino. Então, quem quiser já aproveita e faz ali, ó, o Super Coffee pra acordar e o vinho pra dormir. É a combinação show de bola. Beleza? Valeu, galera. Obrigado, tchau. Bruno. Valeu, velho. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui. Todo mundo também que tá ouvindo. Espero que tenha conseguido agregar em alguma coisa na jornada de vocês. Boa, valeu. Obrigada.